Olá, irmãos, amigos do Brasil. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar histórias juntos nesse novo canal, Confissões de uma Mãe Missionária. Agradeço a participação de vocês, a curtida, o compartilhar e espero que possa ser uma bênção e benefício para muitos. Bom, Deus tem colocado esse projeto no meu coração há algum tempo e há alguns meses eu venho orando a respeito disso. Por quê? Porque a gente fica muito intrigado, porque eu não tenho conhecimento na área de tecnologia e na edição. Então, assim, aqui de longe, né, fica meio complicado da gente fazer isso. Mas eu, por experiência própria, sei que quando a gente põe o pé no mar, Deus abre. Quando as coisas são da vontade de Deus, Ele nos capacita. Então, vamos lá, com a cara e a coragem, eu tô aqui e vamos tentar. E se você tiver dicas, pode mandar para mim. Bem, eu queria começar hoje falando um pouquinho de como tudo começou e como que a gente veio parar aqui no campo. Estamos há quase 8 anos aqui, desde que nós saímos do Brasil para vir para a África. Ah, eu fico lembrando de quando Deus chama a gente, né? E como Deus chama a gente. Tem gente que fala que chamado é algo mágico, milagroso. Tem gente que fica esperando, né? Um monte de sinal e um monte de coisa acontecer. Mas eu creio que muito mais do que isso, o chamado é uma obediência. É você ter no seu coração e Deus colocar no seu coração uma paixão, um ardor por algo que você começa a sentir desejo, começa a sentir, se ver ali naquele lugar. E às vezes dá medo, mas muitas vezes é assim que começa o nosso chamado. Eu lembro quando eu estava estudando a história de quando Jesus manda os seus discípulos irem para o barco, irem para o mar, para o lago. Enfim, ele fala, vai que depois eu vou. E quando Jesus chega, já era noite ou madrugada, os discípulos se assustaram, né? Se aterrorizaram, se era um fantasma, quem era aquele que vinha vindo andando sobre o mar. E eu acho interessante a ação e a atitude de Pedro, quando Pedro olha para Jesus e fala assim: tá bom, Jesus, se for você mesmo, fala que eu vou, me chama que eu vou. E Jesus fala: então vem, né? E Pedro toma a coragem e sai de fora da zona de conforto dele, sai de fora do barco. Ele foi o único. Era muito mais simples ficar olhando Jesus vindo e ver para crer primeiro do que ir como Pedro e tentar andar sobre as águas. Eu fico admirada com a coragem de Pedro e ele desbravou, mesmo com o vento, mesmo com algo, sendo algo assustador, mesmo é, ventos e tal, ele arriscou. E ele ouviu a voz de Jesus. Então, no ouvir da voz de Jesus, ele falou: eu vou e eu tô indo. E Pedro foi. E, e mesmo quando ele falhou, Jesus estava ali do lado dele para estender a mão, para levantar ele. E mesmo com falhas, às vezes a gente se foca na falta de fé naquele momento, né, que Pedro afunda, mas o meu foco é na coragem dele de arriscar, de ir, de obedecer, a ouvir a voz do mestre. E ele foi o único que teve experiências de pertinho com Jesus e foi o único que conseguiu andar sobre as águas pela voz de Jesus, pelo comando de Jesus, porque ele arriscou, ele pôs o pé. Né? Abraão, quando teve o chamado do Senhor, vai, eu vou te mostrando, e ele foi indo e Deus foi mostrando, um homem de fé. Então, chamado é obediência, chamado é fé, chamado é conhecer a Deus. Porque não tem como ir se você não souber quem está te mandando. E se você sabe que é Deus, você descansa nele, sabe que ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, começando como tudo começou, né? Eu tinha 8 anos de idade e eu me lembro de alguns missionários virem à minha igreja e eu ouvi falar de missões, ouvi falar dos povos que ainda precisavam de Jesus. E cada vez que um missionário vinha, aquilo
ardia no meu coração, aquilo queimava no meu coração, um senso de responsabilidade, um senso de um desejo de fazer algo por missões, de fazer algo pelos povos que ainda não tinham a oportunidade de conhecer Jesus. Então, desde pequena eu comecei a orar, compartilhei isso com os meus pais, pai, mãe, quero ser missionária, mas quando a gente é criança, né, muitas vezes nossos pais não dão muito crédito, mas eu fico feliz porque meus pais deram crédito, oraram comigo e colocaram isso diante de Deus. Mas passou, os anos foram passando, com 12 para 13 anos de idade a minha mãe faleceu, passamos por momentos difíceis, momentos de lutas, e aquela chama, né, e aquele ardor pelo campo missionário foi se esfriando. Fui fazer faculdade de psicologia, me formei, comecei a trabalhar como psicóloga. Nesse meio tempo conheci o Rodrigo. E o Rodrigo foi uma bênção na minha vida, quando nós começamos a namorar, ficar amigos e conversar sobre missões, sobre chamado. Para minha surpresa e alegria, ele falou: Olha, eu queria ser muito honesto com você antes da gente ter um relacionamento e se casar. Eu quero ser muito honesto com você. Eu tenho chamado e eu creio que Deus vai me enviar para algum lugar fora do país e eu queria ser muito aberto com você, porque aí, se a gente casar, a gente vai embora. E então, assim, desde que a gente se relaciona, e a gente se conheceu, eu sabia, né, que Deus tinha um propósito para gente no campo missionário. E aí eu lembrei daquela adolescência, daquela infância, de tudo que Deus já tinha compartilhado comigo. E essa fala dele foi só uma confirmação para o meu coração, para que a gente pudesse ter certeza daquilo que Deus tinha para nós. E nós nos casamos, um pouquinho antes da gente se casar, a gente chegou para os nossos pastores, casa e manda a gente para a África, manda a gente para a África. E a gente queria sair na loucura, assim, né? E graças a Deus os nossos pastores, com muita sabedoria, né, nos orientaram, não é assim, tem um processo, vamos trabalhar e ver aqui o tempo de Deus para vocês irem para a África. O Rodrigo se formou, se tornou pastor, eu fiquei trabalhando como psicóloga na cidade e aí então nós fomos convidados para trabalhar como missionários da primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com missões urbanas, né? Tinha uma missão num bairro chamado Nova Campo Grande e essa missão era pequena, com poucos membros e então nós começamos a trabalhar ali, nos apaixonarmos pelo trabalho e toda vez que a gente pensava em missões e conversava sobre missões, o Rodrigo falava, vamos ficar mais um pouquinho, tá tão bom aqui, vamos capacitar esses líderes, vamos tentar deixar essa igreja como uma igreja independente, não mais como missão. E assim foi acontecendo, os anos foram passando. A gente sempre orava pela África, pelos povos não alcançados, mas não tínhamos ainda uma definição de quando iríamos. E eu comecei a descansar a respeito disso. E aí eu fiquei grávida do João Pedro, que foi um milagre, foi um presente de Deus para a nossa vida. Depois de muitos anos, né, 5 anos de casado, mais de 3 anos tentando ficar grávida, com problema no útero, Deus nos deu João Pedro. E aí quando eu estava grávida, o Rodrigo chega e fala, olha, eu tô com convicção que agora é um tempo da gente começar a planejar de ir pra África. Eu falei, meu Deus, agora? Eu tô grávida, como é que vai ser isso? É assustador, né? A gente sempre quis, a gente sempre planejou, mas agora tem um filho no meio. Como é que isso vai acontecer? É um bebê. Mas nós fomos orando, é uma decisão difícil e uma reação difícil da família, por mais que eles são cristãos, nos apoiaram, mas é difícil para todo mundo, são perdas, são despedidas, é saudade e tem muita coisa para a gente conversar a respeito disso também. Mas, então decidimos que iríamos para o campo missionário, passamos um tempo
levantando sustento, apresentando projeto. Outro tema que dá para a gente conversar bastante, que o levantamento de sustento foi algo muito difícil, muito desafiador para nós, mas com a graça de Deus e por muitos milagres, Deus levantou pessoas da onde nós não imaginávamos, igrejas de onde nós não imaginávamos, em momentos que nós estávamos prestes a desistir, Deus estava sempre ali mostrando uma saída, uma solução, o suprimento e a providência. E aí estávamos decididos, João Pedro, vamos embora, data marcada, de repente, o que acontece? A gente descobre uma surpresa inesperada, muito alegre. Eu estava grávida de novo, não tinha tomado nada, porque achava que com a questão da gravidez, né, do João Pedro, que foi muito difícil, então ia demorar muito para ter outro filho, mas não, foi de repente eu estava com 2 nenéns. E aí, como que a gente faria? A gente pensou, resolvemos então adiar um pouquinho, esperar o Azaf ficar pelo menos com 5 meses para tomar as principais vacinas, então a gente viria para a África. E assim foi, nós decidimos então e estamos aqui. Desde que a Azaf tem 5 meses, João Pedro 2 aninhos, nós saímos do Brasil para ficarmos e vivermos na África. Deus não tem deixado faltar nada, passamos por muitos momentos difíceis, sim, muitas lutas, e mas Deus é fiel e nada, em nenhum momento nós nos arrependemos, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Né? Não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos. E quando você pensa sobre um chamado que Deus está colocando no seu coração, fica na certeza que pela voz do Mestre você pode andar pelas águas. Pela voz do Mestre ele pode abrir o mar. Se arrisca. Coloca nos braços do Pai, Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida e através da sua vida. E é isso que Ele tem feito com a gente. Ele tem usado a nossa vida em lugares onde nós não imaginamos. E nossos filhos estão aqui, grandes e saudáveis. E aí fica um monte de outras histórias para a gente contar. Como é que é ir com o bebê para a África? Como que aconteceu? A família? Como é que é isso? A igreja, como é que foi isso? Levantamento de sustento, como é que foi isso? Tanta coisa. E a gente vai se comunicando, a gente vai contando. Manda aí essas perguntas, curte o nosso canal, fica conosco. Um abraço.